Se um dia você teve uma vida plena, mesmo com todas as dificuldades que você tinha, porque pessoas assim não são as pessoas que têm a vida mais fácil. Pode olhar por trás dessa motivação que existe uma vida sofrida, uma vida calejada, uma vida pelejada. Se você um dia teve assim uma vida plena, mesmo com todas as dificuldades e adversidades que a vida lhe impôs, você ainda era capaz de transmitir essa essência de vida para quem estava ao seu lado, mas hoje, por causa de alguma circunstância, você perdeu a alegria de viver, você perdeu o seu vigor. Talvez você não consiga mais sorrir ou provocar sorriso nas pessoas. Se a sua vida tem sido hoje apenas uma vida de lamento, de dor e de tristeza, se você percebe que algo em você morreu, seja a morte dos seus sonhos, a morte da sua alegria, a morte da sua motivação, da sua força de vontade, eu quero que você saiba que Deus, que Jesus pode operar um milagre em sua vida. Não importa o que aconteceu, Deus tem o poder de restaurar aquilo que se perdeu na sua vida. Seja no seu relacionamento, seja na sua vida financeira, seja em qualquer área da sua vida. Versículo 36. Eu agradeço as pessoas aí do YouTube que estão se tornando membros do canal. É uma forma de nos ajudar, de nos apoiar, se tornar membro do canal. Versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Olha só. Uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas. Uma mulher que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Irmãos, a única vez que a Bíblia se refere a uma mulher, chamando-a de discípula, é aqui nessa passagem. É claro que haviam outras discípulas, haviam outras seguidoras de Jesus, com certeza naquela época, mas elas não foram mencionadas. Portanto, se Dorcas foi citada dessa forma, nós podemos concluir que ela era uma fiel seguidora de Jesus Cristo. O nome Dorcas, no grego, significa gazela. Tabita é no aramaico, que tem o mesmo significado. A Bíblia não dá muitos detalhes a respeito da vida dessa mulher. Então nós não sabemos se Dorcas foi casada, nem se era uma jovem ou se era uma mulher mais madura, mas o fato é que ela usava o talento das suas mãos para ajudar pessoas. Ela fazia roupas para os pobres, principalmente para as viúvas. E por causa disso que ela fazia, ela era muito amada pelas pessoas, ela era uma pessoa muito querida. Verso 37. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Numa tentativa de comover ainda mais Pedro, aquelas mulheres que haviam sido abençoadas pela vida de Dorcas mostraram para Pedro as roupas que Dorcas havia feito para elas. Verso 40.
Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Isso aqui eu acho tremendo, irmãos. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Deixa eu parar um pouquinho aqui para falar algo também que eu já falei em outras ocasiões, mas que eu preciso falar novamente aqui para você. Os maiores milagres que nós vamos conseguir na nossa vida serão fruto da nossa intimidade com Deus. Dorcas, ou Tabita, estava no andar superior, morta, e Pedro iria fazer uma oração por ela. E certamente o Espírito Santo deve ter ministrado ao coração dele o seguinte: você vai orar para que ela ressuscite. Quando nós estamos prestes a conquistar um milagre, a reação natural que nós temos é de reunir mais pessoas, é ou não é? Quantas igrejas promovem aí o culto do milagre? Porque elas querem que muitas pessoas vejam a cura, o milagre acontecer, a vitória. Quantas pessoas vão lá na frente dar o testemunho daquilo que Deus fez? Mas aqui foi o contrário. Embora Pedro soubesse, reconhecesse o poder de Deus para operar milagres em nome de Jesus, ele pediu que todos saíssem. Porque Pedro queria antes orar a Deus, buscar aquele milagre na intimidade. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão em busca de um milagre. E ela tem buscado a Deus na igreja, tem participado ali da campanha. Glória a Deus, continue buscando, continue clamando. Mas saiba que muito mais do que operar um milagre, muito mais do que operar um milagre na sua vida, Deus quer fazer com que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Você sabia que muitas tribulações que acontecem conosco, Deus permite para que nós o busquemos? Porque quando as coisas estão bem, nós nos esquecemos de Deus. Mas Pedro entrou ali naquele quarto, pediu que todos saíssem, se ajoelhou, no sentido de se prostrar, de se humilhar diante do Senhor, e orou. E depois disso é que ele se voltou para a mulher que estava morta e disse: Tabita, levante-se. E aí, diante daquela atitude de oração, de humilhação e de intimidade com o Senhor, o milagre então acontece. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Verso 41. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Pedro apresentou aquela mulher viva a todas as pessoas. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor falou comigo aqui nesse texto. Você pode continuar aí colocando o seu pedido de oração, aquilo que você tem buscado do Senhor. Não deixe de escrever o seu nome, o lugar de onde você está falando e de mandar essa mensagem. É facinho, aqui no Instagram tem um triângulozinho do lado aí, ó. Clica aí e compartilha essa mensagem. No YouTube você copia o link e posta lá no seu grupo de WhatsApp, no grupo da igreja, da família, porque assim muitas pessoas vão ser alcançadas por essa palavra. Irmãos, Dorcas era uma seguidora que confortava aqueles que estavam tristes. Ela ajudava os pobres. Ela levava alegria a muitas pessoas. Era uma vida dedicada a Deus. Por isso ela era amada por muitos
na cidade de Jope. E aí quando ela morreu, as pessoas entraram em desespero. Você já viu quando morre alguém? E aí, se é uma pessoa muito querida, muito amada, nós ficamos perguntando para Deus, mas por que o Senhor levou essa pessoa? Era uma pessoa que fazia tanto bem onde ela estava. Esse era o sentimento das pessoas ali na cidade de Jope. Quando a notícia de morte de Dorcas se espalhou, as pessoas não queriam acreditar. Falaram, não, você deve estar enganado, deve ser outra pessoa. Ela era uma pessoa do bem, uma pessoa que só fazia coisas boas. Ela se preocupava com as pessoas. Dorcas tinha um ministério notável. Ela tinha o ministério da vida. Ela era uma construtora de uma sociedade de amizades, uma arquiteta de uma comunidade fraternal. E você pode perceber, quando a vida das pessoas transborda dessa maneira em amor e em atitude, é porque elas se tornaram muito mais parecidas com Cristo do que a maioria das pessoas que nós conhecemos. O mundo conhece Deus, o mundo conhece Jesus através do exemplo que nós cristãos damos para o mundo. Muito mais através das nossas atitudes do que através das nossas palavras. Dorcas, ela exercia um serviço cristão poderoso a favor do reino de Deus por toda aquela cidade ali. Ela era uma referência para a cidade. Se as pessoas perguntassem assim, você conhece algum cristão aqui na cidade que seja fiel? Todos apontavam, Dorcas. Aquela ali é fiel a Deus. Então, vidas como a vida de Dorcas acrescentam valores espirituais àqueles que estão ao redor dela. Pessoas como Dorcas são raras, porque vivem para construir, para edificar vidas. Ela era uma pessoa agregadora de vidas. E o que me chama a atenção aqui é que, em um momento, Dorcas era uma pessoa ativa, que tinha um ministério tremendo, que abençoava muitas pessoas, que alcançava muitas pessoas, e em outro momento ela estava morta. Em um momento ela transmitia vida, em outro momento ela apresentava somente a morte. Talvez eu esteja falando para pessoas que um dia exalavam vida. Talvez você seja uma pessoa assim. Um dia você era cheio ou cheia de vigor, de vida. Eu não estou falando aqui só de vigor físico, mas de um vigor espiritual. Sabe aquelas pessoas que, quando chegam em um lugar, parece que a atmosfera fica melhor? Parece que o ambiente fica mais agradável, mais cheio de vida. Pessoas cuja simples presença nos desafiam a nos tornar melhores. Pessoas que nos contagiam com a sua bondade, com a sua alegria, com a sua maneira positiva de encarar a vida. Dorcas era uma pessoa assim, irmãos. E de repente essa pessoa morreu. Eu quero dizer para você que está acompanhando isso aí, essa mensagem, essa live, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, que se um dia você teve uma vida plena, mesmo com todas as dificuldades que você tinha, porque pessoas assim não são as pessoas que têm a vida mais fácil, pode olhar por trás dessa motivação que existe uma vida sofrida, uma vida calejada, uma vida pelejada. Se você um dia teve assim uma vida plena, mesmo com todas as dificuldades e adversidades que a vida lhe impôs,
você ainda era capaz de transmitir essa essência de vida para quem estava ao seu lado, mas hoje, por causa de alguma circunstância, você perdeu a alegria de viver, você perdeu o seu vigor, talvez você não consiga mais sorrir ou provocar sorriso nas pessoas. Se a sua vida tem sido hoje apenas uma vida de lamento, de dor e de tristeza, se você percebe que algo em você morreu, seja a morte dos seus sonhos, a morte da sua alegria, a morte da sua motivação, da sua força de vontade, eu quero que você saiba que Deus, que Jesus pode operar um milagre em sua vida. Não importa o que aconteceu, Deus tem o poder de restaurar aquilo que se perdeu na sua vida. Seja no seu relacionamento, seja na sua vida financeira, seja em qualquer área da sua vida.